Irmãos, tem um vídeo novo no canal do nosso irmão Carlos Reinar, que ele está chamando atenção ao Vagnão por causa de um comentário que ele fez do vídeo que tem a ver com os casais beijando, tá? Da igreja O Amor. Esse vídeo repercutiu no Brasil todo e fora do Brasil. E eu acho realmente essas obras muito estranhas, tá? Nós estamos na igreja desde a nossa infância. Estamos na igreja porque, primeiro, Deus nos chamou, nos escolheu, mas nossos pais nos ajudaram. Éramos pequenos ainda quando fomos à igreja. Bom, nunca vi algo igual. É pela primeira vez. E as coisas que a gente vê pela primeira vez é para estranhar mesmo. E principalmente quando a gente lê a Bíblia e não encontramos na palavra de Deus, isso realmente traz dúvidas. Então, depois daquele culto, o vídeo repercutiu. Vários youtubers comentaram sobre este vídeo aí. E como entra o nome do Vagnão? Como é que o Carlos Reinar aparece corrigindo o Vagnão no meio de um vídeo no canal dele? Bom, eu quero pedir para deixar likes nesse vídeo para que o YouTube recomenda a muitas outras pessoas, tá? Inscreva-se no canal caso não for inscrito, ativa o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos. Esse canal vai te ajudar a caminhar com o Senhor Jesus. Nas palavras do Vagnão, ele demonstra que isso não foi nada demais. Pessoas que estão a comentar sobre isso, ele acha que essas pessoas têm problemas, as pessoas não entendem. Foi algo de outro contexto e pessoas pegaram apenas um minuto onde havia beijo, mas foi um culto de casais. Ele tentou apoiar a ideia e ele praticamente usou palavras fortes para pessoas que acharam aquilo uma coisa estranha. Muita polêmica em cima desse assunto. E assim, é complicado esse assunto porque as pessoas pegaram um trecho do culto, um trecho específico, certo? Fora de contexto. E aí falaram que era o tal culto do beijo. A impressão que dá que é até proibido beijar, né? E não é, gente. Não é assim. Olha só a manchete. Beija, beija na igreja do amor em culto do beijo. Revolta evangélicos. O jeito que o cara escreve a manchete já dá a entender que não era um culto, né? Que era era um antro de pecado, né? Tá todo mundo lá no beija, beija, no arrasta, arrasta, encoxa, encoxa, não sei o que. Não é nada disso, gente. Olha a malignidade desse povo. A malignidade de quem está comentando a respeito disso e colocando isso como se fosse algo assim totalmente fora, né? Não há santidade nisso, dentro do templo, o templo sagrado. Meu Deus, gente, que tempo estamos vivendo. Cara, ó, só um cego não consegue perceber que aquilo foi uma espécie de treinamento, um momento pontual no culto, para estimular essa prática entre os casais. Eu vi o vídeo, eu não vi nada demais, nada demais. Era simplesmente um monte de casal se beijando por 45 segundos. E qual é o problema disso? Se você que vê um vídeo desse, você sente uma coisa ruim, sei lá, de repente você acha, você tá com um problema. Se isso te trouxe ânsia, você não pode ler o livro de Cantares de Salomão, você não pode ler. Cara, qual é a diferença de um lugar alugado, de um retiro ou dentro de um templo da igreja? Qual a diferença? Se você não sabe, o templo do Espírito Santo não é as paredes da tua igreja, é você. Entenda, o lugar santo não é a igreja física, o lugar ali onde você se reúne com teus irmãos. O lugar santo é você. É totalmente insano saber que pessoas estão escandalizadas com um videozinho desse. Ai, meu Deus, o culto do beijo, olha, ai, que nojo isso, né? Tem gente que fala assim, né? Credo, é o mundo dentro da igreja. Bom, eu sinceramente eu gosto muito do Vagnão e eu acompanho o canal dele. Eu acho que o Vagnão é servo de Deus. Eu repito, eu acho o Vagnão é servo de Deus, porque muitas vezes podemos não concordar com algum assunto, com algum ponto, mas não significa o outro se torna servo do diabo. Isso é um erro muito grave para quem tem feito isso. Bom, depois do Vagnão lançar esse vídeo, que é lançado há 6 dias atrás, apareceu o Carlos Reinar,
que no vídeo que ele lançou ontem, acaba por atacar diretamente, mas com muito amor. Embora que ele é muito radical, muitos que acompanham o canal dele sabem que ele realmente é radical mesmo. No facto do Vagnão, ele tentou diminuir a sua agressividade e demonstrou que aquele culto não tinha nada a ver com um culto que podemos dizer que é culto de Deus, que é algo de Deus. Porque pessoas não podem estar se beijar dentro da igreja, dizendo que era para estimular, do jeito que o Vagnão disse, estimular esse hábito aos casais, não na igreja. O culto do beijo, na realidade, era um culto para casais. Tá? Eu, na minha opinião, nem deveria denominar-se culto para casais. Poderia ser uma reunião para casais. Porque culto é um ato de louvor e adoração ao Pai Celestial. Eu acho importante que as igrejas se voltem mais para a questão matrimonial. Porque os índices de divórcio no meio evangélico superam os das demais religiões. São índices altíssimos. E uma das metas do diabo, a gente sabe que é destruir os casamentos. Então é louvável que uma igreja, uma instituição religiosa, ela aconselhe os casais. Usar as dependências da igreja, né, do templo, do prédio, para aconselhar casais, tudo bem. Mas existem coisas que ali não é o lugar apropriado. Tipo, agarramento e intimidades do casal é em casa, né? Faça isso fora do ambiente da igreja, porque ali foi construído pelos próprios membros para prestar um culto e adoração a Deus. Vocês viram aí que o Vagnão, no começo do vídeo, ele já sai em defesa desse culto do beijo, dizendo que pegaram um trecho do culto, né, fora do contexto. Não tem nada fora do contexto ali. O que está fora do contexto? Um monte de gente que se dizem cristãos beijando de língua por 1 minuto em uma celebração chamada de culto. Culto a Deus que aquilo não era. Só se for culto da safadeza. Aí o Vagnão, ele denomina quem acha esse ato despudorado e sem vergonha dentro de uma igreja, ele chama de malignos. O Vagnão chama as pessoas que não concordam de pessoas malignas. Ele diz, olha a malignidade dessas pessoas. E ele ainda diz que os crentes que viram algo ruim nisso estão com problemas. Será que o problema está mesmo em nós? Ou o problema está nessa igreja, nessas igrejas ou no próprio Vagnão? Sinceramente, Vagnão, eu gosto muito de você, eu sou teu inscrito, eu acho teus assuntos pertinentes. Mas, por favor, vamos olhar por um ângulo mais sensato. Ah, mas o beijo foi em um ponto estratégico do culto para estimular o beijo entre os casais. Igreja não é lugar de estimular beijo. E eu poderia estar aqui a vos explicar algumas experiências que eu tenho na minha vida cristã, que aconteceu com pessoas que tentam ensinar aos irmãos ou irmãs na igreja como viver com o marido, com a esposa, como estimular alguma coisa no esposo, na esposa. Às vezes, pessoas que você está ensinando conhecem tão melhor do que você nesse ponto e alguma dessas pessoas estão sentadas nos bancos, ficam te rindo e você não está sabendo. O que nós devemos mais fazer na igreja é ensinar a palavra de Deus. O casal que teme a Deus não terá um problema na área da intimidade, se teme a Deus mesmo, tá? Se é um casal que segue os ensinamentos do Cristo, se os dois temem a Deus e os dois são íntegros, estes realmente terão um relacionamento saudável. Não precisam fazer coisas como vimos naquele vídeo. São praticamente teatros. E o mundo dentro da igreja não tem como justificar isso. Agora, para pessoas que estão decepcionados com o Vagnão, porque eu vi vários comentários, pessoas decepcionadas, falando mal do Vagnão, a quem chegaram até a dizer que estamos no tempo de apostasia, até pessoas que nós achávamos que eram servos de Deus, e infelizmente, muitos comentários que eu vi, eu quero vos aconselhar assim, o Vagnão é vosso irmão na fé. Não deixam perder esse servo de Deus por causa de uma opinião. Às vezes as nossas opiniões não caem bem. Acontece. Eu também. Um dia posso falar uma coisa que eu estou pensando que está certo, na verdade não está certo, mas isso não me faz um falso. Não sei se estão entendendo o que estou dizendo. O Vagnão é um servo de Deus, mas o comentário do Vagnão caiu mal. É um comentário que nem eu apoio, tá? Mas ele não deixou de ser o servo de Deus. Isso pode acontecer em algumas opiniões, podemos estar separados. Isso é normal. Às vezes temos que cometer alguns erros. O que eu noto no Vagnão, ele é muito assim, família.
Então, como é caso da família, era um culto da família, ele olhou mais no lado positivo. Ele não olhou no lado negativo do culto, mas olhou no lado positivo. Olha a intuição do Vagnão. Não foi que ele gostaria que na igreja acontecesse coisas estranhas, mas a sua intuição era demonstrar um valor a resgate da família. Embora que eu também não concordo, tá? Podemos dizer que a igreja não é lugar santo, é porque nossos corpos é a casa ou a morada do Espírito Santo. Se fosse apenas assim, Jesus Cristo não poderia expulsar pessoas dentro do templo que estavam fazendo bagunça, vendendo dentro do templo. Jesus tirou pessoas, ele expulsou essas pessoas. Então, a casa de Deus é um lugar consagrado para adorar a Deus. É um lugar onde só podem falar da palavra de Deus. Tenho mostrado aqui no canal, muitas vezes em nossas igrejas, você nota nos cultos de jovens, eles colocam muitas brincadeiras, jovens pulando, brincando, essas coisas todas. Está fora. Há quem vai chegar, vai dizer, não, pastor Belísio, é normal, jovens brincando. Não é normal. A igreja tem que ensinar os jovens realmente a aprender a ler as escrituras, aprender a pregar, aprender a ganhar almas. Pode dizer, temos feito isso também. Não, tem que fazer muito mais, tá? Isso é muito importante, só que hoje há mais brincadeiras do que aprender a palavra de Deus. Bom, eu queria pedir a nosso irmão Carlos Einar, saiba que o Vagnão é nosso irmão. Às vezes, pôr os nossos irmãos na fé não é muito bom, não é bom. Disseste que tem acompanhado o Vagnão. E sabe, conhece o valor do Vagnão, quem ele é. E o Vagnão também, eu peço que muitas vezes certos assuntos analisa muitas vezes. Eu sei que o senhor é servo de Deus, tá? Analisa muitas vezes porque são tanta gente que te acompanham, até os pastores te acompanham. Então, um comentário que cai de uma forma negativa, que sai da sua boca, vai repercutir de uma forma rápida. E a quem vão te chamar de falso, na verdade você não é falso. E houve um errozinho. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus vos cubra. Vamos continuar na fé nesse tempo difícil que o mundo vive, porque o nosso objetivo é pregar o evangelho, preparar o povo de Deus. Eu noto que é o mesmo objetivo do Carlos Einar, também é o objetivo do nosso irmão Vagnão. Graças a Deus, irmãos.